pessoal, no programa de hoje eu estou aqui com o Flávio Emílio. Flávio Emílio é um grande parceiro da Rede Mais, ele faz aí um trabalho com a gente de educação corporativa. Desde que ano, Flávio? Desde 2013, Jade. Desde 2013, é um parceiro que vem trazendo grandes resultados para a Rede Mais e eu estou muito feliz, Flávio, com você aqui hoje no programa DH para você. Obrigado pelo convite, eu estou igualmente feliz, é sempre bom estar junto da Rede Mais, olha que já são 10 anos, né? 10 anos de uma parceria boa. Flávio, para que a nossa audiência te conheça, fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Olha só, meu nome é Flávio Emílio, né? Eu sou educador corporativo, minha área é administração e para resumir tudo, eu amo ensinar e aprender. É isso que é a minha missão. E a gente consegue sentir isso, Flávio, quando você realiza os seus trabalhos na Rede Mais, né, todos os nossos colaboradores, eles conseguem absorver todo o conhecimento e colocar em prática, que é o mais importante, né? E no programa de hoje a gente vai falar sobre liderança com propósito. E eu queria ouvir de Flávio. Flávio, para você, o que é liderança com propósito? A liderança ela tem 3 desafios principais, né? O primeiro deles é gerenciar pessoas. E gerenciar pessoas é lidar com a diferença, né? Com perfis diferentes, com histórias diferentes. Esse é o primeiro desafio. O segundo é liderar processos. Processos são métodos. Toda loja precisa de métodos, de processos. E o terceiro desafio são resultados. É aí onde está o propósito. A liderança ela não pode só tomar conta de uma rotina e fazer a loja fluir bem. Ela precisa ter um propósito, precisa ter resultados, precisa almejar coisas grandes. Então essa é a liderança que faz a diferença. Certo. Então o líder, ele precisa ter propósito, ele precisa conhecer o propósito da empresa e ao mesmo tempo ele precisa também compreender o propósito de cada colaborador, cada liderado. Isso. Como é que você pensa sobre isso? Isso mesmo. O líder ele precisa ter uma visão de onde quer chegar. Não só ele na condição de líder, de profissional, mas também entender qual é a estratégia do negócio. E aí, pautando nessa estratégia do negócio, dá para mobilizar a equipe, dá para encantar uma equipe, dá para energizar todo mundo. Do contrário, imagina aí, Jade, um líder que não tem propósito. Então ele vai ser alguém que vai apenas e tão somente tomar conta da loja. Abrir no horário, fechar no horário, se preocupar com questões meramente operacionais. Isso é importante, mas não é só isso. É preciso almejar alvos maiores e aí o propósito faz a diferença. E como é que um líder ele pode praticar a liderança com propósito no dia a dia? Em primeiro lugar, um líder é um grande comunicador. Não existe boa liderança sem boa comunicação. Então, um propósito ele precisa ser comunicado, ele precisa ser alvo de interação e ele próprio tem que ser um exemplo de propósito. A liderança pelo exemplo, ela é algo muito forte, muito poderoso. Então, se comunicando bem, tendo atitudes que mostrem que de fato essa pessoa tem propósito, a gente vai começando a engajar pessoas. E isso vai criando aí um ciclo muito positivo de que engajamento gera mais engajamento. Mas tudo começa com um grande propósito. Muito bom, Flávio. Flávio, eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que seja meu clichê, mas eu acho que ainda é muito feita. Qualquer pessoa pode ser líder? Sim, desde que queira ser. Não existe aquela situação de dizer assim, alguns nasceram para liderar e outros para serem liderados. Gente, a ciência comportamental não dá sustentação a isso. Não existe a figura do líder nato, né? Alguém que já nasceu líder. Não, isso não faz sentido. Todos nós temos sim um potencial de liderança. Agora, o que é que vai fazer com que isso aconteça? Uma expressão chamada eu quero. Se o ser humano disser eu não quero liderar, eu não me interesso por isso, de fato ele não será líder. Mas se ele tiver o interesse em desenvolver, é óbvio que sim, todos podemos ser líderes sim. Flávio, eu vejo muito em artigos, livros, enfim, que existem vários tipos de liderança. Né? Existe a liderança democrática, a liderança autoritária, aquela situacional, enfim. Qual seria a liderança mais adequada para que o colaborador ele possa agir no dia a dia? Existem vários estilos de liderança, Jade, e nosso telespectador ele vai lembrar que um líder ele não é linear. O estilo de liderança não é igual sempre. E você citou uma palavra muito importante. A liderança ela é situacional. Ela vai depender da situação. Mas se a gente fosse aqui escolher um estilo para predominar,
é o estilo que dialoga. Uma liderança que dialoga, uma liderança que interage, que olha no olho, que acolhe. É uma liderança com um viés humanizado muito forte. Então, aquela de fechar o punho e bater na mesa, é uma liderança que já passou, gente, faz uns 40 anos já, ou mais até. Agora, vamos entender uma coisa. Há situações em que o líder precisa ser firme, né? E quem está nos assistindo aqui sabe disso. Tem horas que você tem que ser firme, marcar posição, falar de maneira direta e assertiva. Tem horas que você traz para perto e acolhe. Tem horas que você desafia. Tem horas que você ensina. Então a liderança, ela é multifaces. Mas se a gente pudesse ter uma base principal, é a liderança que dialoga. Ou seja, a liderança ela tem que ser humanizada. Sem dúvida. Né? E tem que respeitar os limites de cada colaborador, de cada liderado. Né? Tem que também entender e compreender o propósito da empresa, os desafios. É grande, é desafiador, né, Flávio? Ser líder é desafiador. É sim, porque não tem fórmula pronta. Né? Lembrem aí da época dos nossos avós, que existia uma cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era essa a tônica do trabalho deles. E a sociedade mudou, o nível educacional das pessoas também. Então a liderança ela precisa acompanhar essas mudanças e ir se adequando. Hoje em dia esse tipo de modelo, que ainda existe inclusive, não faz muito sentido, não faz diferença na prática. O cliente não se encanta com isso. Aí você diz assim, e o cliente, o que é que tem a ver com isso? Ele é atendido por um colaborador nosso. E se essa pessoa não tem um bom líder, o atendimento vai cair. Então a liderança ela é fundamental, não só para a interação com o consumidor, mas sobretudo para os resultados da loja. Tem uma pergunta que não está aqui no meu roteiro, mas eu acho importante estar realizando. Como o líder, qual a melhor forma de gerenciar um conflito, na sua percepção? Em primeiro lugar, é importante que a gente lembre de uma coisa. O conflito não é necessariamente ruim, tá? E você usou uma palavra maravilhosa, gerenciar o conflito. Conflito não pode ser varrido para baixo do tapete. Conflito não pode se fingir assim, não tem conflito. Tem. Inclusive, uma coisa muito curiosa, as pessoas costumam comparar equipes a famílias, né? Vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, nós somos aqui uma família. E será que o uso da família é porque não tem conflito na família? Tem, né? Mas o segredo dos conflitos, gente, é a boa gestão. E a gestão de conflitos passa por entender a causa do conflito. Por que aquele conflito eclodiu? Muitas vezes é um conflito positivo, que vai trazer uma mudança boa na loja. Agora vamos lembrar de uma coisa. Conflitos mal administrados, eles viram confrontos. Aí sim a situação fica perigosa. Porque vai para o lado pessoal, tem consequências negativas, mas o conflito ele é natural. Vai existir gente pensando diferente. E a melhor forma de gerenciar o conflito é entender de onde ele surgiu e, principalmente, ouvir as partes, até para que a gente possa ter uma visão e uma solução equilibrada. Flávio, tem vários seguidores que não são líderes, têm esse desejo de ser líder. Qual a mensagem que você daria para eles nesse momento? A mensagem é muito positiva, de dizer o seguinte, experimente ser líder. Talvez quem não se considera líder não tenha nem se dado conta de que já teve experiências de liderança. Por exemplo, dentro de casa, na faculdade, em experiências de trabalho, talvez essa pessoa já tenha até liderado em algum momento e não se deu conta disso. Então, a dica é não tenha medo, experimente. Muitas vezes a gente perde oportunidades na vida porque fica muito retraído. Porque quando alguém pede para você ser voluntário em alguma coisa, a pessoa fica quieta, dá a vaga para outro. Então, assim, experimente, ouse. Tá? A liderança não é algo fora do alcance. Agora, precisa ser exercitada, precisa de estudo, de dedicação, para que haja o que a gente chama de desenvolvimento de liderança. Eu já presenciei algumas pessoas que receberam esse desafio de ser líder, mas recusaram devido ao medo do desafio. Né? Tem alguma fórmula para isso? Como lidar com esse medo, na sua opinião? A fórmula é o seguinte, repense o que houve. Às vezes dá uma pontinha de arrependimento, poderia ter ido, repense o que houve e lembre-se de uma coisa, gente, a vida não acabou, a carreira não acabou, outras oportunidades vão surgir. Então aproveite quando elas surgem. E muitas vezes esse medo que foi citado aqui é uma situação puramente imaginária. Quem diz isso às vezes, Jade, é gente que tem capacidade, que tem talento.
todo mundo percebe, menos a pessoa. Ela acha que não dá. Eu acho que é o medo do julgamento, é o medo de não conseguir atender às exigências da empresa, Sim. Enfim. De correr riscos. De correr riscos, exato. De perder a oportunidade que tem, né, dentro da organização. E aí lembrar, gente, que um convite desse, ele vem com gente apoiando. A pessoa não vai ser lançada no desafio sozinha. Tem gente apoiando, tem gente apostando em você. Então, assim, abre mais o campo de visão para entender que o contexto é favorável. Cuidado para não ficar dizendo não assim, de uma maneira tão instantânea. Flávio, se as pessoas quiserem ter acesso ao seu trabalho, como é que elas podem fazer? É muito fácil, porque a única pessoa que tem o nome Flávio Emílio sou eu. Então, só colocar no Instagram. Isso, se colocar Instagram, Facebook, LinkedIn, Flávio Emílio, eu garanto, só vai aparecer eu. Então fica muito fácil e lá vocês acompanham o que é que a gente vem desenvolvendo. Flávio, muito obrigado pela sua participação. Novamente, reforço aqui, estou muito feliz. Você é um grande parceiro da Rede Mais, um grande amigo. Então, muito obrigado, tá? Obrigado, Jade. Obrigado pela generosidade. Deixa uma mensagem aí para a nossa audiência. Gente, a liderança é fascinante. Espero que você, a partir desse nosso papo, se sinta mais inspirado, mais motivado a entrar nesse mundo da liderança e fazer grandes conquistas nele. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Jade. Valeu.